Olá, hoje eu quero falar sobre um livro muito importante para a ciência, que é o livro Nova Atlântida. Ele foi escrito por um dos caras mais importantes da ciência e da filosofia. Por muitos, talvez aqui pelo Brasil, seja conhecido como Francisco Toicinho, mas lá fora ele é o tal do Francis Bacon. E o Francis Bacon, ele nasceu em 1561, na Inglaterra, quando a Elizabeth I reinava. Ele foi um cara que teve um destaque na política, apesar de que no fim ele foi condenado por corrupção. Ainda assim, ele produziu algumas coisas bem interessantes para literatura e também, mas principalmente, para a ciência. Ele é conhecido como fundador do método científico. Tá bom, agora chega de falar do autor. Agora vamos falar a respeito do livro. A história de Nova Atlântida, então, se passa numa viagem marítima que acaba dando errado para depois dar certo. Bom, os tripulantes estavam saindo do Peru e em direção à China e ao Japão. Acaba que eles ficam perdidos naquele mar, o vento leva para lugares que eles não queriam e eles ficam sem provisões e doentes. Até que de repente eles encontram uma ilha. E nessa ilha, que é Nova Atlântida, eles vão descobrir que existe um povo, uma sociedade muito bem estruturada, avançada. E eles vão descobrir por que essa sociedade que está nessa ilha é tão avançada assim. Essa ilha é chamada de Benzalém pelos moradores lá, segundo a língua deles, né? Alguns até dizem que do árabe significa filha da salvação. Mas enfim. Eles são recebidos, os tripulantes, de uma maneira um pouco cuidadosa, mas depois são extremamente bem tratados naquela cidade, né, naquela ilha. E a gente vai descobrindo, lendo, qual é a grandeza, né, dessa ilha, como são seus costumes, as suas tecnologias, os seus pensamentos. E a partir dessas noções, nós vamos entender qual é a principal ideia que Francis Bacon entende para uma sociedade. O que realmente é uma sociedade avançada, ou melhor, que pode avançar, sobre quais critérios. Bom, a história da ilha se passa ali juntamente com a história da Atlântida, que segundo esse livro, a Atlântida existiu e na verdade foi a América. E aí conta a história que a América era muito grande, tinha muito comércio, ia para muitos lugares, invadia. Certa vez tentou invadir Nova Atlântida, Benzalém, e não deu muito certo, né? Deu muito errado. E 100 anos depois acabou que teve um dilúvio lá, como contam. E aí as poucas pessoas que sobreviveram acabaram se tornando os indígenas que encontraram lá muitos anos depois. Essa história se passa no momento de muitas navegações, mas é muito antes de 1500, 1600. E aí, por conta disso, os moradores da cidade se juntaram e perceberam que talvez fosse bom com que eles se isolassem do mundo, para tomar cuidado com essa questão do estrangeiro vir, né, e mudar os costumes do local, as suas ideias. De certa forma, isso mostra o medo da novidade que vai acabar com os bons costumes. Essa era uma das ideias de Francis Bacon. Agora, outra era que, ao mesmo tempo, era importante saber o que se passava no mundo. Então eles se restringiram do mundo, mas ao mesmo tempo colocaram certas pessoas para irem, né, a diversos lugares do mundo para recolher informações da ciência, para poderem aplicar aquilo que acharem que era benéfico. Agora, outro ponto importante também é que Nova Atlântida é cristã. E aí você se pergunta, né, como assim tudo ali é cristão? Na verdade, existem até judeus lá, mas é interessante que a forma como eles colocam o judeu que é o judeu meio cristianizado. É um judeu que acha que Jesus era um cara realmente muito legal, muito importante, elevado demais. Mas enfim, a ideia é por que Nova Atlântida é cristã. Existe um caso específico que eles contam que foi 20 anos aproximadamente depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Foi enviado uma caixa com diversos escritos, na verdade, que ainda iriam ser escritos. Então, a Bíblia toda completa, com o Novo Testamento inteiro, mesmo antes de ser escrito, foi escrito e mandado para lá. Por quem? Por São Bartolomeu. E então, através de um milagre, essa caixa chegou a Benzalém, Nova Atlântida. Então, o rei viu que por bem aquele milagre vinha de Deus e a ilha inteira se converteu ao cristianismo. Eu falei agora há pouco que Benzalém é muito desenvolvida cientificamente. E isso só se dá pelo fato de que lá existe uma organização em busca do conhecimento,
tanto exterior quanto lá na ilha mesmo, através de diversas experiências. Essa organização é conhecida como Casa de Salomão, em referência ao grande rei sábio de Israel. Entre esses experimentos, é citado algumas coisas muito interessantes, algumas que parecem com coisas que temos hoje e outras que são só a imaginação do Francis Bacon, mas mesmo assim não deixam de ser muito legais. Bom, eu vou citar algumas, né? Eles falam de experiências em cavernas, com metais, com minérios, até de coisas como usar metal como remédio ou para deixar a pessoa sobreviver por mais tempo. Lá eles também falam de máquinas que fazem a dessalinização e o reverso disso, que seria transformar água doce, né, em água salgada. Eles também têm simulador de fenômenos meteorológicos. Além disso, fala-se lá também de que existiam câmaras de saúde para a pessoa se recuperar mais rápido. Isso me lembrou as câmaras hiperbáricas que nós temos hoje, que é uma concentração muito grande de oxigênio que faz com que a pessoa realmente possa, às vezes, se curar mais rápido. Eles também criaram maneiras das frutas, das plantas amadurecerem em tempos diferentes do comum e também para durarem mais tempo, o que me lembrou muito a transgenia que a gente tem hoje, que faz com que muitas dessas coisas sejam possíveis. E por último, comenta-se ali até que eles descobriram formas de voar como os pássaros. Mas por que Benzalém é tão bem desenvolvida? O entendimento que Francis Bacon tem de uma sociedade bem desenvolvida é baseada na Bíblia. Ele era calvinista e entendia que esse era a grande chave que faltava a muitas filosofias. A palavra de Deus era a verdade, portanto, o homem devia buscar nela, primeiramente, o entendimento. Então, Benzalém, ao se focar na palavra de Deus e entender ela como a única verdade, ela vai partir dos pressupostos que a palavra tem. Vai partir da ideia de que o ser humano está em queda e que o ser humano precisa se aproximar de Deus. E que, assim, aquilo que no Jardim do Éden foi proposto, de que o ser humano seria um ministro para o mundo, para a criação, ele então deve retomar quando se torna nova criatura. Então é necessário que o homem utilize da terra, utilize da criação, cuide dela, né, e produza com ela o melhor. Dessa maneira, a ciência em Francis Bacon, ela se desenvolve a partir de noções cristãs, de utilizar a terra que Deus nos deu, exatamente para isso. Então vale a pena nós pensarmos nessas ideias de Francis Bacon, porque elas até batem de frente muito com o pensamento moderno. Quando a gente fala de ciência, hoje em dia se fala de uma ciência totalmente laica e afastada da religião, porque entende até mesmo que esse contato pode gerar muitos problemas. Em Francis Bacon, que foi o criador do método científico, essas noções, na verdade, estavam interligadas. Era necessário que a ciência e a fé caminhassem juntas, porque uma, de certa forma, era a base para a outra. A ciência se desenvolvia ao se entender o ser humano como um habitante desse planeta criado por Deus e para uso. Beleza, então é isso, fechou. Esse aqui é um livro Nova Atlântida, e ele na verdade não está disponível no português na internet, eu não achei em lugar nenhum. E aí eu achei ele nesse livro aqui, Os Pensadores Bacon, né, a série Os Pensadores. Agora a versão em inglês está disponível gratuitamente, é domínio público. Então é isso, tchau, tchau!